Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a maravilhosa graça, a paz, o amor de Cristo seja com vocês e mais esta manhã maravilhosa. Vamos falar de amor? E amor é o que interessa. Romanos 8,35 tem uma pergunta sensacional que se refere a nós também. A carta escrita aos Romanos, mas se refere a nós. Dá uma olhadinha, presta atenção no que diz Romanos 8,35. O apóstolo Paulo coloca uma pergunta aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Você já parou para refletir nessa pergunta? Já pensou nessa pergunta? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa carta faz parte de uma carta que um trechinho de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma. E é um texto assim maravilhosamente rico em conteúdo. E como é rico, né? E nós percebemos ali que ele exprime a potência do Evangelho na vida de cada pessoa que acolhe essas palavras. Na verdade, assim, em bom termos, é uma revolução trazida por esse versículo, por esse anúncio, que é o amor de Deus nos liberta. Olha que coisa linda! Para muitos isso daí pode ser aí uma questão por demais intrigante, mas esta é a grande indagação feita pelo apóstolo Paulo à comunidade de Roma, também a nós. Ele faz a pergunta, possivelmente para chamar a atenção daqueles que estavam diante dele, ou seja, os seus leitores, principalmente aqueles que são indecisos ou estão indecisos. Mas é interessante que não é uma pergunta, não é um questionamento que fica ali sem resposta. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele propõe uma belíssima conclusão de tudo isso. Olha o que ele diz. Prestem atenção no que ele diz lá mesmo em Romanos 8, versículo 38 e 39. Presta atenção. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olha que colocação, olha que resposta. Misericórdia, que coisa forte, né, gente? Então, assim, não há situações, não há pessoas capazes de impedir o Senhor de nos amar. Não existe situações, não existe condição de serem a causa de Ele não nos amar. Sabe por quê também? Lá em 1 João 4,19, diz que o nosso amor por Ele vem como resultado dele ter nos amado primeiro, porque Ele nos amou primeiro, gente. E é interessante que nesse versículo 38, notem aí, né? No versículo 35. Quem pode nos separar? Separar, palavra forte. Nessa palavra aí, ela significa causar uma divisão. Ou separar é criar um espaço
espaço entre duas coisas, duas situações, duas pessoas, mas pela forma como Paulo faz a pergunta, ele antecipa uma resposta negativa. Não. Quem pode separar, quem pode nos separar? Ninguém. Não há nada. Nada que possa separar, nada que possa afastar, nada que possa romper o nosso relacionamento com Cristo, uma vez que estamos nele. Isso é muito importante. Então, queridos irmãos, nada mesmo pode nos separar do amor de Cristo. Mas é interessante, né, quando a gente coloca esses porém, e é bom a gente frisar isso. Acredito que muitas vezes, irmãos, somos nós que nos separamos, nós que nos distanciamos de Cristo, nós que temos rompido com Cristo. E como isso? De que forma nós fazemos isso? Quantas e quantas vezes estamos tão atarefados com, por exemplo, ganhar dinheiro. É verdade? Estamos tão comprometidos com os estudos. Quantas vezes estamos tão envolvidos com os problemas de família? Quantas vezes, prestem atenção, é sério isso, quantas vezes estamos tão preocupados em demasia, isso é conosco, é comigo também, preocupados em demasia com os projetos da igreja. E quando nós estamos assim, tão cheios de tarefas, tão cheios de cabeça cheia com todas essas coisas, nós acabamos não dando conta que estamos parciais ou totalmente deslocados de Cristo. Nós preenchemos o nosso tempo, a nossa cabeça, o nosso coração, preenchemos tudo com outras coisas. E Cristo que é bom, nada. Mas a verdade é que Cristo está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, mas somos nós que não vemos. Nós não o vemos, nós não sentimos. Muitas vezes nem o entendemos. É triste isso, mas frequentemente nos vemos desconectados do Senhor, totalmente distantes do seu querer, totalmente longe do viver Cristo. E isso é uma chamada de atenção. Nada pode nos separar, mas nós muitas vezes estamos conseguindo separar, né? Olha aqui a continuação do versículo 35, ele coloca assim: será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada. E aí, como é que fica? Precisamos urgentemente, irmãos, reexaminar as razões nas quais edificamos o amor que dedicamos a Jesus Cristo. O certo é que nós percebemos que Paulo não deixa espaço algum para qualquer tipo de dúvida em relação ao amor de Cristo para com seus amados, para conosco. Não existe essa dúvida, não há essa dúvida. Por isso que nós não podemos de forma alguma dar lugar a suspeita alguma, sabe? Não pode dar
espaço para suspeitas, porque Cristo realmente nos ama. E olha aqui que diz assim o versículo 37. Ele afirma, é uma afirmação maravilhosa. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Já somos vencedores por isso. Portanto, que a nossa vida possa ser pautada em amor e por amor. Nada nesse mundo, tristeza nenhuma, vai nos separar do amor de Cristo, que é o nosso Senhor, ok? Então, se existia alguma dúvida, eu creio que através desse texto dá-nos confiança que não há dúvida, porque Ele nos ama e o seu amor, é interessante que o amor dele é eterno, ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde ricamente, porque Ele nos amou. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.